Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa. Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão sua esperança. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Nessa liturgia desse sábado, dia 17 de julho de 2021, a Igreja nos convida a pensar neste Evangelho, como que Jesus agia no serviço do Evangelho da vida, como ele agia como missionário do Pai, como diácono do Pai, diácono por excelência, missionário por excelência. Jesus sempre é o modelo. Charles de Foucault, beato, futuro santo, que a Igreja há de ordenar esse ano, Padre de Foucault, ensinava que aos seus discípulos e discípulas a fazer sempre aquela pergunta: como que Jesus faria? O que seria o pensamento de Jesus, o sentimento de Jesus, a ação de Jesus? Olhando este evangelho também somos convidados a perguntar: agimos como Jesus realmente? Nas suas palavras, nas suas ações, nos seus sentimentos, na sua vontade, no seu querer, nos seus pensamentos? Imitamos Jesus realmente e agimos como Ele em prol da vida de todos e de todas, sem medo de sermos sinais de contradição dentro e fora da Igreja? Vivemos realmente a força da vontade do Pai, a ponto que o Senhor mesmo olhe para nós e diz: Eis o meu servo, quem escolhi, em quem está a minha afeição? Ou o Senhor olha para nós e encontra motivos de desgosto, de decepção? Que possa o Senhor nos encontrar tal como o seu Filho Jesus, olhar para as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vida e testemunho pelejando no caminho de santidade e se encontrar alegre, porque os seus servos e servas são motivos de alegria e de afeição do Senhor, porque agimos no seu espírito e no seu espírito pelejamos na construção de um mundo justo que caiba a todos e todas, primícias do reino até o encontro definitivo. Por isso não nos compete, homens e mulheres de fé, quebrar o caniço rachado, nem apagar o pavio que ainda fumega, ou seja, não nos compete nos sentirmos melhores que os nossos irmãos e por isso destruir toda a esperança, especialmente dos pobres, dos excluídos, dos doentes, dos enlutados, das mulheres, dos povos originários, da criação e de tantos outros irmãos e irmãs que sofrem as contrariedades, as maldades, as mazelas deste mundo. Não, não nos compete. Nossa missão é esperançar. Por isso não devemos quebrar o caniço rachado. A resistência do povo não deve ser quebrada. A resistência e a resiliência do povo deve ser apoiada para inverter a lógica do mal, desse capitalismo materialista que tão ruim quanto o comunismo materialista é esse neoliberalismo que nos trata como carne para a máquina de moer, que só olha a dignidade e a significância da vida se geram lucro, dinheiro, servem ao Deus dinheiro, ao Deus mercado,
ao Deus lucro, não ao Deus da vida. Por isso não podemos apagar o pavio que fumega da esperança, da resistência, da indignação, que mais do que oração clama às ruas por uma liberdade, por justiça, por direitos, desde já para todos e todas. A igreja deve resgatar a profecia, tal como Jesus. Somos cristãos e cristãs só no nome, só de IBGE. É urgente vivermos o tempo da profecia, tal qual Jesus, como continuadores e continuadoras da sua missão, como continuadores e continuadoras do Evangelho da vida. O povo clama, o povo espera, o povo sofre. E o que nós, homens e mulheres cristãos e cristãs, católicos e católicas, fazemos de nossa fé? Meros devocionismos, ritualismos, isso, né, não gera vida, isso não agrada o Senhor. Que adianta clamar, né, e cantar hinos e louvores ao Senhor, falar o seu nome da boca para fora, mas não vivemos realmente um coração entregue à causa do Evangelho da vida? Parece, né, politicagem, parece coisa, né, tendenciosa. A política, mas tudo é político. A ação de Deus é política. A ação de Jesus é política. Eles fazem escolhas claras. Deus escolhe a humanidade. Deus escolhe os pobres, os pequeninos. Deus se faz pobre e pequenino em Jesus. Jesus é pobre e pequenino a vida toda até o fim da vida e é o último lugar que Jesus escolhe, e ninguém ganha dele nessa escolha. Ninguém é o último dos últimos, só Jesus que se faz o último dos últimos por todos nós. Imitando Jesus, façamos escolhas pelos pequeninos, pelos sofredores, pelos excluídos, pecadores, e possamos, amando e construindo um mundo que caiba a todos e todas, gerar o reino de Deus que começa neste mundo até o encontro definitivo. Que o Senhor nos abençoe na sua imensa misericórdia, nos capacite na força do Espírito a viver esse tempo de profecia. Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.